Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast A Saúde da Mulher na sua melhor versão. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito discutido aí entre as mulheres, muito frequente, infelizmente ainda não tão diagnosticado como deveria ser, que é a endometriose. E para falar com vocês mais um pouquinho sobre endometriose, eu chamei uma médica especialista no assunto, é a doutora Rosane Rodrigues, tá? Então, além de ser uma especialista em reprodução assistida também, ela é cirurgiã minimamente invasiva, faz inclusive cirurgia robótica, né, Rosane, que eu já dei uma olhadinha aqui, e ela é diretora da Elo Medicina Reprodutiva. Obrigada por estar presente hoje, Rosane, bem-vinda. Obrigada a você, Paula. Eu fiquei super honrada com o convite de estar aqui conversando com uma pessoa tão competente e tão querida quanto você. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. Obrigada, Rosane. E vamos começar sobre a endometriose, que a endometriose, né, ela gera ainda tantas dúvidas, né, e em todos os aspectos. Mas eu acho que o principal, né, Rosane, da gente tentar falar sobre ela para as mulheres é alertar, né? Eu acho que, assim, como que uma mulher ela deve assim, suspeitar, né, que ela tem endometriose? Quais são os principais sinais e sintomas, né, que a mulher deve, na sua opinião, prestar atenção e como que ela deve procurar ajuda? Eu acho que isso que você falou é perfeito. No final das contas, infelizmente, nós ainda temos uma doença tão grave que tem um impacto tão grande na qualidade de vida das nossas pacientes e subdiagnosticada, né? Existe um mito de que sentir dor é normal, que cólica menstrual é normal e que nós começaremos a sentir dor desde a nossa menarca, quando nós menstruamos, e isso não é verdade. Então, quais são os sintomas de endometriose? Sintomas que nós mulheres, muitas de nós, já sentimos e não valorizamos. Dor no período menstrual é o sintoma principal, dor na relação sexual, sintomas até inespecíficos, então dor ao urinar, dor ao evacuar, dor nos membros inferiores. Então, normalmente a endometriose está ligada à dor. E o que a gente fala o tempo inteiro para conscientizar as mulheres é que sentir dor não é normal. Se você sente dor, você precisa sim procurar um especialista e avaliar. É claro que existem vários diagnósticos diferenciais, e aí é muito importante saber a história de cada paciente e o exame físico. Eu sempre falo que o diagnóstico de endometriose é um diagnóstico simples. É o diagnóstico com o exame físico, é o ouvir a paciente e examinar. Então, a paciente que sente dor tem que procurar ajuda mesmo. E o que infelizmente a gente vê também, né, Rosane, você deve receber no seu consultório por trabalhar com infertilidade, reprodução assistida, né, que muitas vezes não é nem que a paciente não pergunta, não relata a dor, né, mas muitas vezes ela não é... os sintomas não são valorizados, né, então ela se queixa, né, ela fala sobre isso, mas não foi pedido o exame correto, ou até o que você falou, né? Na verdade, o exame físico, né? Assusta um pouco, né, Paula? A gente brinca que o exame físico a gente aprende a examinar o paciente no primeiro ano da faculdade. Infelizmente, isso tem sido abandonado. Eu acho que o diagnóstico por exames de imagem, ressonância, ultrassom, serve para mapear a doença e para nortear a nossa conduta, mas o diagnóstico ele começa no consultório médico, ali sentado em frente ao paciente. Como você falou, um dado que é muito impactante é nós sabermos que até 50% das mulheres inférteis têm endometriose. Então, o nosso dia a dia é esse, né, Paula? É atender pacientes com endometriose. E uma coisa que é muito interessante, que você também comentou, é que a paciente chega no consultório e fala pra gente, doutora Paula, doutora Rô, eu quero o bebê. Ela não vem reclamando da dor, porque existe uma normalização da dor, como se a dor fosse normal, né? Então, a paciente nos procura com o desejo do bebê, né?
Eu já, esse ano, inclusive, eu peguei uma paciente que ela tinha, assim, uma das endometrioses, eu digo, a minha melhor amiga da vida tinha a primeira endometriose em extensão maior do mundo que eu já vi, e foi, assim, realmente uma endometriose muito grande, minha amiga de infância, e eu ainda que fui atrás, porque eu via que ela não engravidava, e ela sempre quis muito ser mãe, daí fui perguntando, eu praticamente carreguei ela para o consultório da doutora Luciana Chamier fazer o exame, até ela assustou, para você ter uma ideia. E a segunda foi essa menina, e assim, só pela clínica, você na anamnese já sabia, mas ela tinha, assim, no ultrassom, ela não conseguia fazer ultrassom transvaginal de dor, né? Então, e assim, endometriomas tão volumosos, bilaterais tão grandes que é impossível num ultrassom transvaginal, por mais inexperiente que o radiologista fosse, né, pelo menos não suspeitar, né? E essa menina já estava com 35 anos, né? Então é muito tempo, né, para não fazer um diagnóstico, né? Em alguns casos as lesões são menores, né? Você acaba até tendo, em alguns casos, a justificativa, mas eu vejo alguns que realmente, assim, você não entende, né? Não tem a resposta por que aquilo aconteceu, né? Ô, Paula, e você não acha assustador a prevalência de endometriose no nosso consultório? Não é Eu assustadora? Para a sensação que nós temos é que realmente não só não está sendo mais diagnosticada, mas sim, a prevalência vem aumentando, você não acha? tem aumentado. Eu acredito que, assim, óbvio, né? Uma das justificativas é que a gente tem um viés da reprodução assistida, né? Então, como você mesma Sim. disse, a incidência de endometriose com a reprodução assistida, com a necessidade de tratamento, né? Lembrando, né, que eu sempre falo que endometriose não é sinônimo de infertilidade, né? Então, não é porque você tem endometriose que não vai engravidar espontâneo. Isso não é verdade, né? Mas 50% é muita coisa, né? Então, acho que uma delas, mas o que eu acho também, assim, até pelo subdiagnóstico, as mulheres elas têm cada vez mais aguardado para engravidar. Então, tem chegado com mais tempo de doença para gente, mais velhas, né? Então, dessa forma, casos mais graves, né? Então, uma menina que tem endometriose e te procura com 28 é diferente de uma menina que tem endometriose e te procura com 38 e ficou esse tempo todo sem diagnóstico, sem tratamento, né? Então, a infertilidade dela vai ser muito pior, né? E daí até que eu puxo um pouquinho o gancho para uma pergunta que me mandaram, que realmente é essa, né? Se uma mulher com endometriose, ela deve ser considerada, né, uma mulher de risco, fator de risco para infertilidade, se ela deve procurar o congelamento de óvulos mais cedo. Qual que é a tua opinião? Eu não tenho dúvidas que sim. Então, algumas coisas importantes que você havia falado, que tem o link com essa pergunta, né? Primeiro que realmente infertilidade, que a paciente que tem endometriose não significa um diagnóstico definitivo de infertilidade. Por incrível que pareça, eu tive endometriose e eu engravidei 2 vezes espontâneo. Tive 2 gestações de baixo risco tendo endometriose, Mas você exato. tinha sintomas? Mas Tudo. muito sintoma, Muitos. é que eu sou ginecologista, né? Então eu sabia o caminho das pedras. Eu sempre fiz dieta anti-inflamatória e eu vivi bloqueada com pílula anticoncepcional a minha vida inteira. Mesmo hoje, né? Hoje a gente já não tem a mesma conduta. Hoje o ideal é nós utilizarmos medidas não farmacológicas, mas na minha época o tratamento era realmente ficar bloqueado o tempo inteiro. Mas aquilo que você está me dizendo, que a paciente ela chega mais tarde e ela chega mais grave, isso é um fato. A paciente entre 20 e 35 anos, ela fica meio que ninguém toma conta dessa paciente, né? Ela é negligenciada e quando ela chega desejando engravidar, ela vai apresentar uma doença muito mais grave. Mas eu lembro que a endometriose per si, ela causa uma diminuição da reserva ovariana. Então, se nós pensarmos que a própria endometriose irá diminuir a reserva desse ovário da paciente,
E, ao longo dos anos, se a paciente não tiver um tratamento adequado, ela vai ter uma chance muito maior de ter infertilidade por alteração tubária, alteração na qualidade do óvulo, alteração na implantação embrionária. O ideal é que todas as mulheres que têm endometriose, que foram diagnosticadas numa idade na qual essa mulher não quer engravidar no momento, o ideal é sim, é essa paciente ser orientada a um planejamento reprodutivo, que ela congele seus óvulos agora, isso vai minimizar o problema que ela pode vir a ter no futuro quando ela for desejar engravidar. Eu concordo com você 100%. A minha conduta é geralmente essa, assim, eu classifico, né, acho que todos nós que trabalhamos na área, né, essa paciente como uma paciente com risco de falência ovariana prematura, assim como uma paciente que tem história familiar de menopausa precoce, doenças autoimunes, sim, né? Então, elas estão nesse grupo. E é importantíssimo, gente, lembrar que congelar óvulos precocemente, a gente está mais falando de 30 anos do que 35, né? Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir alertar as mulheres mais para os 30 do que para os 35, melhor, né? Porque o que eu tenho visto é que muitas, né, esperam 35 anos para começar a ver isso, né? Na verdade, não que não possa, né? É óbvio que 35 anos está excelente ainda, mas se você conseguir, né, alertar essas meninas a partir dos 30, né, sobre isso, eu acho que a gente vai ter, né, no futuro benefícios muito maiores, né? E sabe algo que eu pontuo? Aquilo que eu falei, eu vou ressaltar. As mulheres entre 20 e 30 anos, elas deveriam estar plantando a fertilidade. E elas realmente são negligenciadas. É raro chegar uma paciente no nosso consultório aos 30 anos com um hormônio antimileriano pedido, por exemplo. Né? Sim. E pensando nisso, em planejamento reprodutivo, porque nós falamos muito em anticoncepção, mas ninguém está ali lembrando a paciente a necessidade de ela fazer o planejamento reprodutivo dela, porque nós estamos engravidando mais tardiamente, é muito importante que essa mulher entre 20 e 30 anos, ela plante a fertilidade dela. É muito importante que ela entenda que a endometriose, ela se baseia numa tríade. A tríade do componente genético, que isso não tem como nós mudarmos, mas tem o epigenético e que primariamente nós temos excesso de inflamação e excesso de estrogênio. Excesso de inflamação crônica, qualidade de vida ruim, sono que é não reparador, alimentação inflamatória e, da mesma forma, o excesso de estrogênio, que muitas vezes também vem desse estilo de vida ruim, de uma insulina alta que vai acarretar um aumento do estrogênio, de uma permeabilidade intestinal aumentada por uma alimentação inadequada. Então, não só a mulher que tem endometriose, ela precisa entender que ela tem um risco maior de falência ovariana, o ideal é ela realmente preservar essa fertilidade, mas ela também plantar uma mudança completa do estilo de vida dela, para que ela tenha mais qualidade de vida durante a vida reprodutiva e depois que entrar na menopausa também, né? Perfeito. Ela vai entrar com mais saúde, mais saudável. Uma dos detalhes interessantes que você falou, você mesma sempre cuidou da sua dieta, né? Que é esse tratamento multidisciplinar para endometriose. As suas pacientes, como que você conduz nesse sentido? Assim, além, né, da questão reprodutiva e do tratamento da dor, você tem também essa abordagem multidisciplinar? Como eu falei para você, o tratamento Gold Standard para a endometriose, para aquelas mulheres que não querem engravidar, é bloqueio hormonal. Mas nós sabemos que o bloqueio hormonal é medicação. Então, você acaba tendo muitos efeitos colaterais e algumas consequências indesejadas pelo uso do anticoncepcional. Neste terreno, as medidas não farmacológicas, nós ter todo esse acompanhamento multidisciplinar, acupuntura, melhora da dieta, atividade física, sono reparador, terapia. Então, tudo isso vai fazer com que haja uma mitigação mesmo
das consequências ruins da doença. As minhas pacientes aqui, eu tenho acompanhamento nutricional e agora nós estamos cada vez mais direcionando esse acompanhamento nutricional às necessidades do paciente. Então, a nutrição agora para a endose, ela não se limita a uma dieta anti-inflamatória geralzona, que é compatível com todo mundo. Nós temos cada vez mais avaliado intolerâncias alimentares, avaliando alterações que causam permeabilidade intestinal aumentada, para que nós possamos orientar a dieta para essa paciente de uma forma mais direcionada e individualizada. Porque antigamente se falava, né, Paula, a dieta é anti-inflamatória, mas a gente sabe que o que é talvez anti-inflamatório para você não seja para mim. Então nós estamos numa tendência de individualização de conduta, até nisso. E assim, anti-inflamatória, mas assim, é difícil muitas vezes até a gente entender. Imagina uma paciente, né, um dieta anti-inflamatório e ponto, né? Agora, essa questão intestinal da endometriose, muitas vezes é o único sintoma da paciente realmente significativo. E daí a gente atende essas pacientes, o meu problema é o intestino, todas essas repercussões intestinais são da endometriose, e ela já fez 8 colonoscopias normais, né? Ou foi diagnosticada com intestino irritável. Síndrome do intestino irritável. Que todo mundo tem, né? Mas, na verdade, eu tenho para mim que se fizessem uma estatística, mais da metade das mulheres com intestino irritável são por causa de endometriose, pacientes na verdade. Com endometriose. Eu acho. Porque, assim, é muito comum, né? O intestino é um dos órgãos mais acometidos, né? O que é muito difícil é nós estabelecermos a relação entre causa e consequência. Então, essa alteração intestinal, ela causou a doença, a endometriose, ou a endometriose causou a alteração intestinal? Mas é bem difícil nós estabelecermos essa relação, mas você foi perfeita na sua colocação, né? As mulheres, elas chegam pra gente falando que são constipadas e que no período menstrual elas têm diarreia, e sempre foi assim e tá tudo bem, né? E dói e muitas a barriga, vezes não tá tão bem assim. Esses sintomas são horríveis, né? A qualidade de Clássicos, vida, né? ela é péssima, né? Porque o intestino, ele realmente, ele é muito importante para a nossa qualidade de vida e dói, estufa, daí não serve na calça jeans. Então, assim, gente, para quem está ouvindo a gente agora, se isso acontece com você, pode ser sim. Não é que seja sempre endometriose, mas é um dos sintomas, né? E a cirurgia, existem diagnósticos Rosane? diferenciais, né? Sim. E a cirurgia, Rosane? Você que é uma cirurgiã, né, de endometriose, você opera também, né? Eu não opero endometriose, eu sempre encaminho, né? Então, você tem uma abordagem mais completa, né? Quando que você opera essa paciente? Assim, quais são as indicações cirúrgicas no seu consultório? A gente sabe que a paciente que tem endometriose grave e infertilidade, a fertilização in vitro é o tratamento que dá maior taxa de sucesso de bebê em casa. Então, eu costumo dizer que eu opero as pacientes com endometriose só as muito graves, né? Existem indicações clássicas de cirurgia de endometriose para aquelas pacientes que são inférteis, e indicações são dor incapacitante. Então, uma dor que incapacita a vida da paciente, que atrapalha a qualidade de vida. Dor, ela é sim uma indicação de cirurgia, e nós temos que lembrar que quanto mais dor a paciente sente, mais inflamação ela tem, e maior será a chance dela ter uma falha de implantação, inclusive se ela fizer fertilização in vitro. Então, dor é a primeira indicação. E a segunda indicação absoluta é comprometimento de órgão pélvico. Então, quando a paciente ela vem procurando bebê, mas nós avaliamos e ela tem um comprometimento funcional do reto, um comprometimento funcional da bexiga, do ureter, essa paciente ela precisa operar. E por último, aquela paciente que é uma indicação relativa, mas é a paciente que ela é tão jovem, a reserva ovariana dela é tão boa, ela não tem outros fatores de infertilidade que indiquem fertilização in vitro. Muitas vezes essa paciente ela pode sim ser operada. Existem trabalhos clássicos, um trabalho clássico do Vattier, é um grupo grande de cirurgia minimamente invasiva, que
a paciente que ela tem uma endometriose, ela não tem outros fatores de infertilidade que indiquem fertilização in vitro, elas serão beneficiadas, a fecundidade dessa paciente vai aumentar se ela for operada. A única exceção é a paciente que tem endometrioma, que é a endometriose do ovário. Porque é uma exceção. Porque a gente que tem endometriose ovário, ela precisa saber que de cirurgia ela vai ter uma diminuição muito grande da reserva ovariana e muitas vezes nós não operamos a paciente por esse motivo, por diminuição da reserva ovariana. Então, nesses casos, o ideal é que a paciente congele óvulos ou embriões antes da cirurgia, opere e transfira esses embriões depois do procedimento cirúrgico. Gente, tudo que ela falou agora, e por isso que ela é tão maravilhosa, é exatamente isso, tá? Então, assim, tudo que você falou é exatamente o que eu explico, e é da forma que eu conduzo também no meu consultório, né? Então, é importantíssimo, né? Você, às vezes, nesses casos que você falou da paciente jovem, um antimileriano ótimo, uma reserva maravilhosa, você dá essa opção. Chance. Né? Então, às vezes, eu falo, você não tem só uma opção, você pode fazer a FIV, mas explico, né, que ela se enquadra nesse grupo de pacientes que pode se beneficiar com a cirurgia, né? Ou um detalhe, nem sempre a cirurgia vai ser 100%, da mesma forma que a FIV nunca vai ser também garantia, né? Então, a gente discute isso, mas ela pode sim, até pensando numa segunda gestação, né? Algumas pacientes têm mais resistência de FIV, principalmente mais jovens, né? Então, se ela tem essa possibilidade, é importantíssimo discutir com ela, né? Agora, se ela já tem uma baixa reserva ou endometrioma, é excelente, realmente, você tem que congelar antes, né? Daí também é essa discussão, né, de qual é o melhor caminho, e é a resposta de 2 milhões de dólares, não tem a resposta. O melhor caminho é individualizado, né? É aquele que você discute com a paciente, que ela entende melhor para ela, né? Dentro do que for bom também, né, no julgamento clínico, né, do médico, mas é isso mesmo. E lembrar que tem que fazer antes de qualquer cirurgia, gente, independente da mulher não ter ainda esse desejo reprodutivo, né, que a gente sabe que ela não ter o desejo reprodutivo com 35 não agora, quer dizer que com 42 ela não terá, né? Vai ter. Exato. Pode ser no 42, às vezes vai ter com 50 e tá tudo bem. 50, mas vai ter. Vai ter. Então, a imensa maioria terá, né? Sim, vamos supor aí, poucas mulheres não. E tá tudo ótimo, mas antes da cirurgia fazer o antimileriano e, se necessário, congela. Perfeito. Né? Porque a gente pega muito casos pós-operatórios que já chegam com a reserva ovariana péssima. A paciente operada várias vezes, né? E com a reserva ovariana muito, muito diminuída, e ela vem para a gente, especialista em reprodução, num cenário e prognóstico de fertilidade muito pior. Mas o oposto também é verdadeiro, né? Então, a paciente que fez múltiplas fertilizações in vitro, que não foi diagnosticada a doença e a doença não foi tratada de forma adequada. É assim, se você me perguntar, Rosane, qual é a melhor conduta para paciente com endometriose, na sua opinião? Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, congelamento de embriões antes, cirurgia e transferência desses embriões após. Por um motivo muito importante. Diminui a falha de implantação e diminui a morbidade perinatal. Porque a paciente que tem endometriose, já é sabido que ela vai ter um risco maior de ter uma gestação com complicações perinatais, placenta pré, restrição de uterino, enfim, né, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, outras complicações. Mas a gente sabe que a gente mora num país que é muito caro o tratamento de fertilização in vitro, ainda, infelizmente, é muito caro o tratamento de cirurgia de endometriose, é uma doença que precisa de uma curva de aprendizado muito longa para o médico cirurgião, exige tecnologia muito cara mesmo. Então, a gente sabe que muitas vezes a gente vai individualizar a conduta dessa paciente e vai tomar a conduta bem dependendo da realidade desse paciente, né? Mas, na minha opinião, a melhor conduta é congelamento, operar e transferir depois. Se todo mundo pudesse, seria realmente sensacional. Infelizmente, não se pode, né?
isso que você está falando, eu concordo plenamente, até porque eu vivi isso muitos anos, na época com o Dr. Paulo Serafini, ele era um defensor dessa conduta, e na época eu Verdade. trabalhava com o Dr. Ricardo Pereira, aqui desde Londrina, eu conheci ele, ele trabalhava com a gente lá, e tem um estudo enorme que a gente fez. Opera lindamente, Exato, exato. a gente fez um estudo enorme demonstrando isso, ganhou prêmios, tudo. Eu É costumo que dizer, esse eu era estudo do novinha, Paulo, mas é eu defendo, maravilhoso. Sim. eu defendo muito esse estudo do Paulo, viu? Defendo muito, coloco em aula, inclusive. Existe ali o que é que o trabalho do Paulo fala, né? Que as pacientes que foram operadas previamente à fertilização in vitro, elas tinham uma chance maior de engravidar. A gente só tem que tomar cuidado com isso, né? Se a paciente tem endometrioma, ela vai diminuir a reserva ovariana. Então, no final das contas, eu acho que é uma adaptação dessa conduta. A adaptação ideal seria congelar embriões antes, operar e transferir depois. Mas, volto a dizer, a gente individualiza a conduta, né? Não tem muito o que É, fazer. eu costumo falar para as pacientes, seria o melhor dos mundos a gente fazer isso, mas às vezes Isso. a gente não tem as condições de congelar o número suficiente de embriões, né? Tem isso, e ela também não quer ou não pode operar. Então, assim, eu também acho, não tem um caminho só, depende do caso a caso, né? E assim, puxando para a cirurgia ainda, daí uma dúvida minha mesmo, qual a tua opinião? Acho que também não tem uma resposta só, mas em relação à cirurgia robótica para endometriose e a laparoscopia convencional, você tende para uma ou para outra, ou depende do caso também? Como é que está isso hoje em dia no teu dia a dia? É assim, hoje eu não opero praticamente mais laparoscopia. Eu só opero o robô. Na literatura médica, então, a gente está falando num podcast, né? Então, nós temos que falar o que está escrito. Não existe uma comprovação da superioridade da técnica robótica sobre a técnica laparoscópica convencional. Mas o que nós observamos na prática, e a gente tem que pensar que ainda é uma técnica nova, né? Apesar de ter aí muito mais de 10 anos, mas ainda é uma técnica nova, a cirurgia robótica. Existe a curva de aprendizado dos cirurgiões, então existe a dificuldade de se fazer um estudo prospectivo randomizado que comprove a superioridade da técnica. Mas na prática clínica, na prática cirúrgica, nós vemos uma superioridade absurda de uma técnica sobre a outra. E existem características básicas que provam essa superioridade. A primeira é a visualização da cavidade pélvica, então a visualização ela é infinitamente superior. E a outra é o que a gente chama do endo-wrist, né, que a gente tem uma movimentação da pinça do robô que mimetiza a nossa movimentação do nosso punho, que na laparoscopia nós não temos. Então, quando a gente pensa em endometriose grave, de compartimento lateral, com comprometimento nervoso, realmente a cirurgia robótica dá um conforto muito grande ao cirurgião e uma precisão cirúrgica que, na minha opinião, é questão de tempo para ser comprovada, sabe? A gente faz até, me corrija se não for isso, uma analogia com a robótica para câncer de próstata. A literatura também Sim, mostra a mesma coisa, que em resultados curativos para a doença não existe diferença entre igual. as técnicas. No entanto, por exemplo, complicações como, né, a questão de sexualidade, né, no caso masculino, de perda Sim. urinária, com a robótica é muito menor. Você vê também, no caso, por exemplo, da paciente com endometriose que quer engravidar, um comprometimento menor. Não sei se já existe essa expertise de já saber esses resultados, mas tanto em pós-operatório melhor, como em preservação de reserva ovariana com a robótica comparada com a convencional, ou isso não dá para saber? Ainda é exatamente o caso da urologia, ainda não tem essa comprovação científica da superioridade de uma técnica sobre a outra. Mas eu ressalto que na prática cirúrgica, quanto mais nós operamos, quanto mais nós percebemos as vantagens. O tempo menor da recuperação da paciente, o menor risco, menor taxa de complicações. Obviamente, provavelmente, né, como eu falo, eu acho que é questão de tempo nós provarmos isso, que vai haver sim uma superioridade na fecundidade dessa paciente, eu não tenho dúvidas.
É isso que eu tava. E até pela. Eu acho que a laparoscopia convencional ela é incrível, maravilhosa, né? Mas a curva de aprendizado é muito grande para esses casos gravíssimos de endometriose, né? Eu acho que exige, né, muita experiência e talvez até, em alguns casos, até meio um dom de alguns cirurgiões a mais. Talvez a robótica seja, né, mais universal, É, talvez. por incrível que pareça, você tem toda a razão, Paula. Ah. O cirurgião que opera bem por laparoscopia, ele vai operar bem pelo robô. Sim, eu Existe ali a imagino. Eu dificuldade não opero, mas é o do que eu aprender. imagino que seja, assim. É muito E intuitivo, né? exato. Em questões, porque na urologia uma das dificuldades dos pacientes é a questão econômica, é o acesso, né? Na endometriose seria a mesma coisa, entre a laparoscopia convencional e robô. É. Também, né? Existe um impeditivo. As pinças do robô, elas têm um custo adicional que não é coberto pelos convênios, né? No- Dependendo do volume cirúrgico que você tem, nós temos facilidades, os hospitais nos dão facilidades para as nossas pacientes para que ela tenha esse custo reduzido, esse custo minimizado. Mas os convênios, eles não cobrem as pinças do robô e realmente existe um custo adicional aí à cirurgia. E uma outra pergunta que acho que todo cirurgião de endometriose escuta é por que a endometriose volta, ou você acha que ela pode voltar depois da cirurgia? Qual é a chance disso acontecer pós-cirúrgico? Nossa, menina, eu falei nisso ontem, você acredita? Falei nisso ontem. Porque é que assim, eu sou uma cirurgiã de endometriose fake, né? Porque eu sou esterileuta. Eu falo que o meu próprio, que eu utilizo de todas as ferramentas para fazer com que a paciente engravide. Então, cirurgia é uma ferramenta para fazer minha paciente engravidar. Fake não, é completa, né? Então você tem todas as ferramentas, Não, né? mas é que os cirurgiões, meus amigos, eles perguntam, mas Rosane, você é cirurgiã ou você é esterileuta? Eu falo, eu sou esterileuta que opero. Eu falo, né? Eu sou esterileuta. Eu sou esterileuta raiz. Mas eu falando com a paciente ontem, né? A paciente que era um caso muito grave, eu congelei os embriões, eu fiz uma cirurgia gigante nessa paciente com lesão de bexiga, lesão de reto. E essa paciente, na primeira transferência, engravidou, tudo bem. E aí, a paciente, como eu falo para vocês, ela tem ali um incômodo ou outro e ela não procura ajuda. Ela volta para procurar quando ela quer engravidar de novo, né? Para fazer o bebê e não para o acompanhamento da endometriose. Eu sou discípula do Cláudio Crispi, né, que era um papa da laparoscopia, e ele sempre falava que a cirurgia é o melhor tratamento e o pior tratamento ao mesmo tempo. Sim. Por quê? A cirurgia ela é curativa se ela for bem feita, sistematizada, ela é curativa naquele momento. Então, se todas as lesões forem ressecadas, essa paciente ela vai sair curada da sala. Eu já vi pacientes entrando no centro cirúrgico mancando, com claudicação na perna, e no outro dia ela levantar e andar como se nada tivesse acontecido. Mas nós temos que entender que tudo que causou a endometriose nesta paciente, componente genético, inflamação e excesso de estrogênio, se não for modificado, é possível que mais cedo ou mais tarde essa paciente venha apresentar outras lesões. É claro que se ela foi bem operada, ela vai ficar livre da doença por um período cada vez maior. Mas é possível sim que ela volte a apresentar lesões. E ainda a paciente que faz tudo direito, aquela paciente que come bem, que faz atividade física, ela precisa saber que se ela é muito jovem, se ela tem um componente genético muito grande para a doença, ela pode sim, lá na frente, voltar a apresentar lesões da doença. E aí tem um trabalho super incrível do professor Chapron, que ele fala que a paciente que é jovem, ela não pode ser operada tão jovem na vida reprodutiva dela para que ela não seja submetida ao longo da vida a outros procedimentos. E o oposto é verdadeiro, ela também não pode ser operada tão tardiamente a ponto de ela vir fazer a cirurgia com lesões muito graves que tem idade muito maior. Então a gente volta ao que você estava falando, Paula, a individualização
Sim. ao acompanhamento, ao planejamento reprodutivo da mulher que tem endometriose. Então, a mulher que tem endometriose, ela não é todo mundo. É, Ela não é todo mundo. normalmente tem resistência insulínica, ela tem que cuidar também da resistência insulínica, ela tem sobrepeso, ela tem leaky gut, permeabilidade intestinal aumentada. É uma paciente que precisa de acompanhamento. Um Não componente tô, não ansiedade tô, emocional maior, não tô né? assustando não, gente, porque eu falo que eu tive endometriose e 2 filhos de gestação espontânea, mas precisa de um acompanhamento, investimento na qualidade de vida mesmo. E essa questão também eu sempre costumo falar para as minhas pacientes cuidar um pouco dessa questão, porque associado com não dá para saber se é o ovo ou a galinha, mas ansiedade, né, mais estresse, né, até às vezes depressão. Então é um ponto que também muitas vezes a mulher esquece nesses casos, né? É isso mesmo. E, Rosane, falando em mãe, como é que é a Rosane mãe e médica? Eu sempre me perguntam isso. Como que é assim o teu dia a dia nisso? Como que você faz? Meu Deus do céu, eu costumo dizer, Paula, que se eu pudesse, eu tinha tido uns 10 filhos. Você tem dois, né? Eu achei que você tinha Eu só tenho um. 2. Não, eu tenho 2, mas se eu pudesse, eu teria tido uns 10. Aí eu mato a minha vontade de ter filho fazendo filho nas outras pessoas. Maravilhoso. A Sou filha mãe, sou dela, mãe de um gente, monte. eu tô aqui em Sou mãe de um Londrina, que eu monte. gravo aqui, né? Eu gravo sempre aqui no estúdio do Marcão em Londrina. E a filha dela eu vi que ela é fã da Ana Castela, né? Então, eu achei até Eu curioso, fui no porque eu nem show com sabia ela. que as meninas hoje em dia gostavam assim de novo do sertanejo. Eu sou, né? Eu gosto porque eu sou daqui, né? Eu achei muito Eu interessante. amo. Eu A Bruna é gostei. fã, a Bruna é fã. Eu sou mãe de 2 filhos, né? Eles são assim a luz da minha vida. Eu sou suspeita em falar de maternidade, eu acho que a Paula também. Então, é claro, nós temos que respeitar o desejo da mulher. Existem mulheres que realmente não desejam ser mães, deve ser respeitada. Elas devem ser respeitadas, devem ser orientadas a respeito da manutenção da qualidade de vida delas. Mas eu sou suspeita para falar de filhos, eu sou apaixonada mesmo. Eu concilio essa vida maluca de esterileuta cirurgiã e mãezona mesmo, dentro de casa o tempo inteiro, construir a minha vida de uma forma que eu moro perto do trabalho, as crianças estudam perto do meu trabalho, então Eu já fui acabei almoçar com eles fazendo. hoje. Eu acabei fazendo a mesma coisa, até porque acho que você também, né? Não sei como é, mas você não tem família perto, né? Eu, pelo menos, Não não tenho. tenho, não. É. Então, Mas eu tenho funcionárias incríveis, né? A gente se cerca de rede de apoio, né? sim, Ô, Paulo, as pessoas não perguntam para você isso, as mulheres, né? Falam assim, mas isso, os filhos não vão atrapalhar a sua carreira? Como é que você consegue ter uma carreira tão bem sucedida sendo mãe? A me gente não recebe essa perguntam pergunta muito. muito. Eu tive a Helena com Muito. 32 anos, né? A Helena tá com 11 hoje em dia, e eu costumo dizer que eu tinha esse medo. Na época, quando eu engravidei, por incrível que pareça, foi meio no susto, porque eu iria congelar meus óvulos, daí acabou que a Helena veio antes do congelamento, e a Thaís e a Cláudia, né, que são nossas colegas de infertilidade, estavam grávidas. Então, imagine, né, a confusão que foi, nós três. Mas depois que eu tive a Helena, a minha carreira só melhorou, sabe? Eu me vejo A uma minha também. pessoa não só uma pessoa Completa. melhor, né? Eu, Paula, ser humano e mãe, assim, uma pessoa melhor, mas uma médica melhor também. Eu acho que eu consigo dar mais para os meus pacientes depois da Helena do que antes da Helena. Não sei se essa é a sua impressão. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. E eu falo para as minhas pacientes, para todas as mulheres que têm esse medo. Quando você ama o que você faz, quando você tem propósito, quando a sua profissão é muito importante para você, ele completa, os filhos, eles só vêm transformar a sua vida em uma vida muito mais completa, muito mais maravilhosa. Eu senti zero de freio na minha carreira, muito pelo contrário. Minha carreira, eu acho que ela até decolou mesmo depois que eu fui mãe.
Concordo em gênero, número e grau. Nós temos muitas afinidades, nós duas. Rosane, olha, foi ótimo conversar com você, o tempo voa, né? Quando a gente tá com alguém gostoso de conversar, com tanto conhecimento, tá? Então, a doutora Rosane, ela trata endometriose, ela trata infertilidade, é uma colega que eu admiro muito, muito feliz de você ter reservado esse tempinho aí na agenda pra gente. Não, eu que amei. Amei. Nós estamos focadas nisso, né? Em trocar experiências, em conhecimento, e isso só faz com que as mulheres desse nosso país maravilhoso aí sejam beneficiadas, bem tratadas, ciclo virtuoso do amor, como eu costumo falar. É maravilhoso, eu acho que eu também, eu gosto de, realmente assim, acho que quanto mais gente boa, né, a gente viver, trabalhar, compartilhar, melhor é para todo mundo, né, inclusive para nós. Isso aí. E se você prazer gostou... imenso. O prazer foi nosso. Gostou do conteúdo, compartilha. Você tem endometriose, tem uma amiga que tem suspeita de endometriose, compartilha. E até o próximo episódio, gente.